Olá, amigos! Estamos de volta! E de volta estamos também com o estudo das profecias. Este é o primeiro tema de uma série sobre profecias. Vamos estudar Daniel e Apocalipse. Nesta série vamos analisar, primeiro, o papado, segundo, o decreto dominical e terceiro, os Estados Unidos da América na profecia. O cenário passado, atual e futuro. Bem, eu quero apresentar a vocês 4 papas, ou seja, a foto de 4 papas. E gostaria de saber de vocês se vocês conseguem identificá-los pelo nome. Vamos ver o primeiro deles. Enquanto você observa aí em sua tela, eu observo aqui. Aí está o primeiro deles. O segundo, consegue identificá-lo pelo nome? O terceiro, recorda? Bem, amigos, até aqui, possivelmente você não se recorda desses papas e tampouco se lembra de seus nomes. Agora eu vou apresentar o quarto. Aqui está. Com certeza todos nós conhecemos. Com certeza este rosto lhe é familiar e você também recorda o seu nome? João Paulo II. Qual era a influência da Igreja Católica antes de João Paulo II? E qual é a influência da Igreja Católica depois de João Paulo II? Ó, amigos, esta é uma grande pergunta. A partir dela, desvendamos grandes mistérios da profecia. Fique atento. Antes de João Paulo II, o mundo não desejava um papa. Hoje, quando o vê, chora. Chora por ele. Uma outra pergunta. O mundo está em crise? O que você acha? Bem, claro que sim. A resposta é positiva. Vemos crises na área da família, na economia, na ecologia, na saúde, na política. O mundo está envolto em uma grande crise. Bem, uma outra pergunta a mais. Se houvesse um governo mundial, quem seria o líder deste governo mundial? Xi Jinping, presidente da China? Vladimir Putin, presidente da Rússia? Angela Merkel, chanceler alemã? Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte? Trump, ex-presidente dos Estados Unidos? Ou John Biden, o presidente atual? Quem seria o presidente ou quem presidiria esta nova ordem mundial? Olha, amigos, eu penso que nenhum deles. Creio que você também não iria eleger nenhum desses nomes aqui citados. Agora, quem nós escolheríamos? Com certeza, o Papa, o Pontífice da Igreja Católica, seria um dos candidatos preferidos do mundo na atualidade. Vocês sabem que hoje há sociólogos que defendem um governo único, né? Um governo global, por conta disso que estamos dizendo, por conta da crise que estamos vivendo. Então, um governo global iria solucionar todo este problema, ou pelo menos parte dele. Há sociólogos que entendem que o candidato ideal para liderar esta nova ordem mundial é o Papa. A grande pergunta é: as profecias contemplam este avanço papal? As profecias contemplam uma possível ordem mundial? Uma outra pergunta: estariam os Estados Unidos da América apoiando a Igreja Católica? Apoiando o clero católico? O que diz a Bíblia? Para o bem econômico, político, familiar e ecológico, estaria a Igreja Católica e os Estados Unidos decretando um dia de repouso absoluto? Um dia de guarda? E esse dia seria, no caso, o domingo? Antes de responder essas perguntas,
vamos conhecer um pouco mais sobre o pontificado de João Paulo II. Vamos conhecer um pouco mais este personagem extraordinário. Vamos conhecer também as cicatrizes que a Igreja Católica vem restaurando cicatrizes na economia, na política, na ciência, e as feridas que estão sendo curadas no mundo religioso, como o islamismo, o cristianismo, o judaísmo, dentre outras. Para nos situar quanto ao pontificado de João Paulo II, dentre outras fontes, eu vou usar este livro, de Marvin Moore. Este livro, todos devíamos conhecê-lo, estudá-lo. Este livro é fantástico, maravilhoso. Se você quer conhecer um pouquinho mais da estrutura católica e o cumprimento das profecias com esta igreja no fim dos tempos, adquira este livro e você vai ter um panorama geral e profundo do que estamos mencionando. Você pode encontrá-lo na CPB, Casa Publicadora Brasileira. Muito bem. Depois de analisarmos este contexto, nós queremos nos situarmos quanto à ideologia dos Estados Unidos. E a nossa fonte principal será esta aqui, este livro, O Último Império, de Vanderlei Dornelles. O Dr. Dornelles foi feliz ao escrever este livro, um livro maravilhoso, um livro fantástico, que todos nós deveríamos de tê-lo e conhecê-lo profundamente, porque mostra as raízes ideológicas dos Estados Unidos da América, o seu cumprimento na profecia, na escatologia. A forma como compreendemos a marca da besta, e você pode analisar Apocalipse 13, versos 16 e 17, é um símbolo que indica uma lei que exigirá a observância do domingo, a qual será imposta primeiramente nos Estados Unidos, pouco antes da segunda vinda de Cristo e depois em todo o mundo. Então, Apocalipse 13, 16 e 17 nos indica que haverá um decreto dominical um pouco antes da volta de Cristo e vai dar-se início nos Estados Unidos da América e, por fim, em todo o mundo. Nossa fala está baseada em nossa compreensão escatológica de Apocalipse 13. A primeira parte de Apocalipse 13 trata da terrível besta que surge do mar. Vai dos versos 1 ao verso 10. E ali se refere ao papado, literalmente. E a segunda parte fala sobre a besta que surge da terra, dos versos 11 ao 18, que esta besta se refere aos Estados Unidos da América. E por último, os versos 16 e 17 analisa a marca da besta, o decreto dominical. Bem, vamos então conhecer um pouco mais deste homem enigmático chamado João Paulo II. Veja o que diz esse jornal americano Newsweek em sua matéria. João Paulo II, observe o que eles dizem. João Paulo II transformou a figura do Papa, que até então era o ícone distante, num rosto familiar, o rosto dele. E de fato é. Observe que eu apresentei 3 papas anteriores a eles, e a grande maioria de nós nem sequer recordávamos o seu rosto, e tampouco o seu nome. Todavia, ao mostrarmos João Paulo II, não só é reconhecido o seu rosto, como também temos em nossa memória o seu nome, João Paulo II. Essas fontes você pode verificar na descrição do vídeo, ok? Todas elas estarão aí. Por ser muito dinâmico, 3 meses após a sua nomeação, visitou a República Dominicana e o México. Esse foi a primeira das 104 peregrinações de João Paulo II, que marcaram seus 26 anos de atuação como pontífice máximo. Durante esse tempo, ele viajou o equivalente a 3 vezes a distância da Terra à Lua. É de se considerar.
Durante sua gestão, João Paulo II visitou 129 países, dos quase 200 países do mundo. E esses 200 países no período de 2005, ok? Aí na descrição você vai ver a fonte também. Esse Papa fez mais viagens fora de Roma que todos os outros papas juntos. Foi visto pessoalmente por mais pessoas que qualquer outra figura mundial, religiosa ou política. Ele falava 8 línguas. E quando alguém se dirigia a ele com uma pergunta e ele reconhecia a língua, ele respondia em sua própria língua, ou seja, na pergunta do interlocutor. Durante seu pontificado, o número de membros da igreja aumentou de 41%, 737 milhões em 1978, passou a 1,1 bilhão em 2003. Um dos objetivos de João Paulo II foi estabelecer relações com outros grupos religiosos. Embora almejasse especialmente a união de todos os cristãos, sob a bandeira papal, também esteve atento às religiões não cristãs. Em 1993, estabeleceu relações diplomáticas entre o Vaticano e Israel. 4 anos depois, os principais rabinos de Israel retribuíram o favor visitando o Papa no Vaticano. João Paulo II também iniciou contatos com os muçulmanos. Além de tudo isso, João Paulo II era um exímio diplomata político. Observe as manchetes de uma série inteira de artigos publicados na Christianity Today, a principal revista do protestantismo evangélico norte-americano. Observe as manchetes. Papa deu aos evangélicos o impulso moral que não tínhamos. Papa alargou o caminho evangélicos e católicos. Não mais anticristo. Evangélicos elogiam Papa. Protestantes elogiam Papa por causa de suas posições ecumênicas e sociais. Funeral do Papa coloca em foco afinidades entre católicos e evangélicos. Observe que são manchetes significativas. Em seu funeral, esteve presente 4 reis, 5 rainhas, mais de 70 primeiros ministros, 23 delegações da Igreja Ortodoxa, 8 delegações protestantes. Estiveram presentes representantes do judaísmo e do islamismo. Estiveram presentes delegações de religiões não cristãs. Cerca de 2 bilhões de pessoas ouviram pela TV. Amigo, permita-me uma pausa, um parênteses, para lhe dizer algo. Antes de João Paulo II, se um Papa morresse, viesse a falecer, pouca importância se dava. Hoje, o contexto é diferente. As feridas foram restauradas. As cicatrizes da igreja estão sendo curadas. Há pouco eu citei alguns personagens do mundo político: Xi Jinping, Kim Jong-un, Angela Merkel, Trump, John Biden, enfim, esses homens conhecidos do mundo político, e temos também no mundo artístico, no mundo da música, no mundo dos esportes. Se algum desses falecerem, poucas pessoas dão importância. Alguns, ou bilhões, tampouco nem sequer vão ficar sabendo. Agora eu te pergunto, se o Papa falecer hoje, imediatamente você vai ficar sabendo? O mundo para diante da notícia? As mídias irão bombar com essa notícia? Queridos, diante dos nossos olhos as profecias estão se cumprindo. Apocalipse capítulo 13 está se cumprindo, Daniel capítulo 7 está se cumprindo. Precisamos estar atentos. Muito bem. Interpretar esse evento como parte do cumprimento da profecia de que toda a terra se maravilhou seguindo a besta, Apocalipse 13,
13:3, não é uma predição extravagante, não é um exagero, mas sim fiel ao texto profético. Literalmente, toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Bem, vamos falar um pouquinho com relação à igreja e Estado. Enquanto nós, adventistas, somos apolíticas, ou apolítica, a Igreja Católica compreende que deve existir uma relação entre igreja e Estado. Nós, adventistas, não cremos que deve de haver uma relação igreja e Estado. Elas devem de trabalhar separadamente. Igreja de um lado, Estado do outro lado. A teoria política católica é a que o Papa deve ser a suprema autoridade, tanto no que tange aos assuntos religiosos, quanto aos políticos. Olha, amigo, são declarações, são crenças, dogmas fortíssimos. A Igreja Católica insiste no fato de que o Papa deve ter autoridade também sobre os governantes políticos, coisa que não tem hoje, mas teve no passado e vai ter no futuro. São muitas as declarações da Igreja Católica de que o Papa deve ter supremacia religiosa e política. Queridos, são muitas. Bem, eu vou citar uma, e a fonte também vai estar aí na descrição. Observe esta, a primeira. O Papa Bonifácio VIII, em 1302, declarou: com a verdade como nossa testemunha, é da competência do poder espiritual, do papado, estabelecer o poder terrestre, ou seja, o político, e desaprová-lo, se este não for bom. Ou seja, segundo a teoria da Igreja Católica, ou segundo a compreensão teológica desta igreja, o papado deve ter primazia sobre a igreja e também o Estado. Em virtude disso, o Papa deve ter autoridade sobre o rei. E nos momentos de conflito, o poder papal deve predominar. Ou seja, a política continua como está. E a igreja também. A política continua tomando suas decisões. Se elas não interferem na teologia católica, a igreja não vai interferir. A política trabalha livre. Todavia, se a decisão do governo interfere nos dogmas católicos, nos dogmas papal, então aí a prioridade é da igreja. Quem decide não é o Estado, é a igreja. Ó, queridos, isso é algo muito sério. O Papa Pio XI disse: o poder real foi dado não apenas para o governo do mundo, mas acima de tudo para a proteção da igreja. Reitero, a fonte está aí na descrição. Quer dizer, o poder civil existe para apoiar o trabalho e as funções da igreja. Segundo eles, a Igreja Católica deve ser a única religião oficial e o Estado precisa garantir a superioridade da Igreja Católica em relação a todas as outras igrejas. Hoje, ou até hoje, a Igreja Católica não aprova o moderno Estado laico. Eles não aceitam, eles não admitem um Estado laico, aonde se separa Igreja e Estado. Eles querem um Estado unido com a Igreja. E a Igreja, como já dissemos, tem a predominância. O Estado considerado ideal para o catolicismo deve ser a religião oficial do Estado, cuja função se pauta na imposição da moralidade e do dogma católico. Então, o Estado ideal é aquele Estado, é aquele governo onde a religião oficial é a católica, cuja religião predomina sobre o Estado e tem a palavra final. Percebe-se que o alvo supremo do papado é a obtenção de um governo mundial. É para tanto que eles estão trabalhando e restaurando todas essas feridas. A compreensão católica é que a Igreja Católica é a única igreja cristã verdadeira. Eu gostaria de ter tempo para ler todas essas citações, mas estão aí na internet e você pode ter acesso. Então, a compreensão da Igreja Católica é que ela é a única
igreja verdadeira, as demais não são. O Papa também ensina que só há salvação por meio da Igreja Católica. Observe esta citação. O Catecismo da Igreja Católica, publicado durante o pontificado de João Paulo II, declara que a Igreja peregrina na terra é necessária a salvação. Não podem se salvar aqueles que, sabendo que Deus, por intermédio de Jesus Cristo, fundou a Igreja Católica, se recusam a fazer parte dela ou nela perseverar. Bem, vamos fazer um resumo até aqui. Primeiro, ninguém tem a solução para a ecologia, família, corrupção, política e a economia. Kim Jong-un, John Biden, Angela Merkel, enfim, ninguém tem a solução para esta crise global. Segundo ponto, isso proporciona um cenário ideal para um governo mundial. Terceiro ponto, o Papa ganha popularidade a cada dia e se desponta como um possível líder mundial, superando a todos na pesquisa. A Igreja Católica, quarto ponto, entende que o poder civil existe para proteger a Igreja. E quinto e último ponto, pelo menos que queremos destacar aqui, a Igreja Católica entende que só ela tem a solução e que o ideal é um governo político-religioso. Bem, diante desses fatos, onde se encaixam os Estados Unidos da América? No contexto atual e nas profecias? É precisamente isto que vamos analisar agora brevemente. Vamos então ver a construção ideológica norte-americana em seu descobrimento, em sua colonização e até os dias de hoje. Tiradas de seu contexto profético histórico, Joaquim de Fiore, Cristóvão Colombo e os pais peregrinos usaram expressões bíblicas como, olhem bem as expressões que eles usaram, uma nação eleita, eleita para quê? Para salvar todas as demais. Novo céu e nova terra, ou seja, vai estabilizar, vai proporcionar uma estabilidade para este mundo, um novo céu e uma nova terra, uma nova Jerusalém, um novo Israel. Muito bem. A visão de Fiore, Joaquim de Fiore, que era, dentre outras atividades, ele era um teólogo, um estudante das profecias e também um fiel cristão. Então a visão dele, derivada de sua leitura de Apocalipse 21, onde lemos ali de um novo céu e uma nova terra, ele acreditava e pregava no surgimento de um regime de liberdade para todas as gentes, quer dizer, uma liberdade para todos, oferecer ao mundo uma estabilidade mundial, uma liberdade mundial, o que se tornaria mais tarde o projeto messiânico dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, em seus primórdios, eles têm como certo ser um Estado messiânico, onde vão salvar o mundo. Eles trazem a responsabilidade para eles de que eles surgiram para ter uma função messiânica, salvar o mundo. Não é à toa que está presente em todos os recantos deste mundo, né? A base militar em toda a parte deste mundo que eles julgam necessário. Acreditava em um tempo escatológico, dentro do próprio tempo histórico, um milênio de paz denominado Novo Céu e Nova Terra, ou seja, em um período histórico, ou seja, nos dias em que estamos vivendo, nos dias deste mundo, um milênio de paz. Bem, foi das ideias dispensacionalistas. Nós, adventistas, não somos futuristas e nem preteristas. Nós somos historicistas. Nós cremos que as profecias se cumprem ao longo da história, ok? Então, baseado nessas ideias de Joaquim de Fiore, Cristóvão Colombo foi impulsionado a descobrir esta nova terra e este novo céu. Cristóvão Colombo, todos nós conhecemos e já estudamos. Bem, então, contagiado por essa expectativa política, apocalíptica,
O marinheiro creu que seu nome, derivado de Cristo, Cristóvão, ou seja, portador de Cristo, e Colom, repovoador, o comissionava a abrir as portas do oceano para um novo mundo. Esta era a crença de Cristóvão Colombo. Bem, agora veremos a visão dos governantes americanos e sua missão. Como eles projetam os Estados Unidos como uma nação messiânica, como uma missão divina. Então, como os políticos, os líderes políticos da nação americana, como é que eles projetam os Estados Unidos como uma nação messiânica, divina, uma missão divina. Veja o discurso de George Bush na cerimônia de posse de seu primeiro mandato. Aqui está o discurso. Nós temos um lugar cativo em uma longa história. A história de um novo mundo que se tornou servidor da liberdade. Então, a história fez deles um servidor da liberdade. Fez dessa nação uma servidora da liberdade. Antes de atacar o Iraque, ele disse: a América é uma nação forte e digna no uso da força, que sabe que a liberdade é um direito de cada pessoa e o futuro de toda a nação. A América é um presente de Deus para a humanidade. Você está conseguindo ligar os pontos? Observe, a Igreja Católica entende que só ela tem a solução. E os Estados Unidos entendem que é uma nação que surgiu como um presente de Deus para levar ao mundo uma estabilidade melhor, uma liberdade. As falas do ex-presidente dão eco a uma crença enraizada na identidade norte-americana, a de que os Estados Unidos da América são uma nação eleita, comissionada por Deus para um papel messiânico no mundo. Com este pano de fundo do avanço do catolicismo e dos Estados Unidos, no próximo vídeo nós vamos estudar Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7. Bem, amigos, para concluir esse tema, eu quero dizer que o cenário para o cumprimento das profecias está pronto, está preparado. A Igreja Católica, há pouco tempo, pouco significava para o mundo. Após a sua ferida mortal, em 1798, ela perdeu as suas forças, e é precisamente esse tema que nós vamos tratar no próximo encontro, no próximo tema desta nossa série. E observe também que os Estados Unidos, embora jovem, um país recente, tem crescido assustadoramente. É a grande potência deste mundo. E na cabeça deste povo, desta nação, eles surgiram como um plano de Deus, um presente de Deus para a humanidade. Agora, Apocalipse capítulo 13 diz que esses dois poderes vão se unir. E quando eles se unirem, haverá um decreto dominical. Quando a Bíblia fala de um dia de guarda como sendo o sábado e não o domingo. Bem, amigos, é precisamente este o tema que nós iremos estudar nesta série. O próximo tema, o segundo tema, está fascinante. Não perca! Te aguardo! Até a próxima!